Paz do Senhor, amados irmãos, fazendo mais um vídeo aqui, os nossos irmãos, amigos e todos aqueles que querem aprenderem de Deus. Como os irmãos estão vendo, eu estou aqui dentro do caminhão, estou sem um microfone, sem esse aqui, para ver se o som fica melhor. Se os irmãos ouvirem algum barulho aí, caminhão passando, esse tipo de coisa, esquenta não, põe atenção na palavra. Eu já escrevi lá para fazer as lives, aí demora 24 horas, porque deixou eu fazer a primeira, aí depois eu vou estar fazendo as lives, aí a gente pode fazer mais uns vídeos maiores. Hoje vamos ler uma passagem da Sagrada Escritura no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8 e o versículo 31 e 32. A palavra do Senhor diz assim: em o nome do Senhor Jesus nós vamos ler. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus estava pregando para os judeus que criam nele, e o Senhor Jesus falou com eles: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Põe atenção no que a palavra de Deus diz: se vós permanecer, porque tem muita gente que começa e não termina. Quem começa e não termina, não permaneceu. Quem começa e não acaba, não permaneceu. Por isso o Senhor Jesus diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então que nós estamos entendendo também que existe falsos discípulos. Vocês estão entendendo? Irmão, a palavra de Deus, ela tem que ser revelada por Deus para que o homem possa entender. Eu estou fazendo esses vídeos porque eu conversei com pessoas já, e a gente lê versículos, e os versículos são simples, e a gente conversa com a pessoa, eu li isso a vida inteira e nunca entendi dessa forma. A palavra do Senhor diz que quando Paulo pregava, Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse entender o que Paulo falava, para poder se converter. Então, minha esposa, a irmã Michele lá no Brasil, pediram para mim estar fazendo os vídeos para ajudar. Então, nós estamos fazendo esses vídeos para ajudar as almas. Então, vamos voltar aqui para o assunto, só para os irmãos entenderem os mistérios da palavra. A sabedoria de Deus não está em escola. A sabedoria de Deus não está em diploma. A sabedoria de Deus está num coração quebrantado e contrito, uma pessoa que está disposto a viver para Deus. Aí Deus revela os seus mistérios da salvação para essa pessoa. Vocês entenderam só nesse versículo? Ó, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No João, no mesmo evangelho aqui, no capítulo 12, no versículo 47 e no 48, o Senhor Jesus fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então o Senhor Jesus já estava falando que quando ele estava aqui na terra caminhando como homem, ele já estava falando: quem não crê no que eu estou falando, eu não julgo não.
Mas no último dia, no dia do juízo final, essa mesma palavra que eu estou pregando agora vai te julgar. Eu também estou aqui pregando o mesmo evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. Os irmãos nunca vão ver eu pedir dinheiro aqui. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não preciso. Então, uma vida boa, tranquila, Deus tem me abençoado. Estou fazendo esses vídeos aqui com o propósito de ajudar os irmãos. Vocês não vão ver eu falando aqui que Jesus morreu na cruz para enriquecer ninguém. Mas tudo que está escrito na palavra de Deus, eu vou estar falando aqui. Porque o que eu falar aqui vai ser segundo a palavra. E se eu falar alguma coisa aqui fora da palavra, Deus vai me julgar duramente. Porque em Apocalipse, no capítulo 21 ou no 22, se eu não me esqueço, um dos últimos dois capítulos do livro de Apocalipse, está escrito que ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Então, se eu falar aqui segundo a palavra de Deus e alguém não aceitar, rir, criticar, no dia do juízo final, você vai ver que o que eu pregava não era de mim mesmo. Mas o que eu prego é o que o Senhor Jesus deixou para ser pregado. Para crer em Deus, tem que crer que a palavra dele é fiel e verdadeira, que é o livro do juízo, é o livro da salvação, é o livro das bênçãos, é o livro da vitória. Mas nós temos que crer em tudo que está escrito aqui. Tanta religião, tantos pastores, tantos mestres, maestros e tanta gente confundida. Eu vou falar alguns pontos que não vai dar para falar aqui porque tem que fazer um vídeo pequeno, irmão. O último vídeo demorou 4 horas para mim poder subir ele. Então eu vou fazer um vídeo menor, mas quando tiver live eu vou explicar muita coisa. Vou te falar de algumas coisas aqui que você já ouviu na igreja, pastores, pessoas falando na igreja, e não tem fundamento bíblico. Quem aqui já foi numa igreja e você chegou lá e eles falou assim: vamos orar em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou quem já viu falando assim: receba a cura divina em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou no dia do batismo, eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês já pararam para procurar isso na Bíblia? Tem algum versículo na Bíblia que manda a gente orar ou pedir alguma coisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não tem. Eu sei que eu te deixei com dúvida. E esse é o propósito. Para você ver como é triste a vida de uma pessoa que acha que conhece a Deus por ir na igreja, mas não lê a Bíblia, não conhece a palavra do Senhor. Nós lemos que conhecereis a verdade vos fará livre. Ah, pastor, mas lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, deixa eu ler para os irmãos. Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Espera aí. A palavra do Senhor diz para ir todas as nações e batizá-las em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que é essas as palavras que é para ser usado? Porque fala para batizar no nome do Pai. Pai não é nome. Pai é título. Filho não é nome. Filho é título. Espírito Santo não é nome. Espírito Santo. Deus é Espírito. Agora a pergunta é: que classe de Espírito que é o de Deus? Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Procura na sua Bíblia se alguém já foi batizado na Bíblia no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que os discípulos que caminharam com o Senhor Jesus não entenderam o que ele pregava? E a igreja de hoje corrompida do jeito que está, é a que está entendendo? Você sabe que a igreja católica introduziu
através de um sacerdote católico, mais ou menos uns 80, 100 anos atrás, sobre a Trindade. Eles falam a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Mas isso não está escrito na Bíblia. Na Bíblia não fala Trindade. Na Bíblia não fala que Deus são três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. Na Bíblia não fala isso. Você já leu que a Bíblia fala assim, um único Deus, um único Senhor, um único Salvador? Eu não vou entrar profundo aqui, que eu quero te deixar bem curioso. Vamos ler João 17. Você vai ficar comendo a unha esperando essas lives pra você poder conhecer a verdade. João 17, no versículo 6, no capítulo 17, o Senhor Jesus orava a Deus e pedia pelos discípulos e por todos aqueles que crescem. Mas no versículo 6 ele diz assim, João capítulo 17, versículo 6, abre a sua Bíblia e vai ler. Porque a maioria dos crentes está enganado porque não lê Bíblia. Vai na igreja, confia no pastor, confia no padre e depois vai tudo para o inferno. Você não confia em ninguém, nem em mim. Ninguém você vai confiar. Tudo você vai conferir na palavra de Deus, na Escritura. E não deixa ninguém te explicar alguma coisa que não está escrito. Ah, mas no livro da história, no livro disso, no livro daquilo outro. Não, meus irmãos, é na Bíblia, é Bíblia. É Bíblia, eu quero Bíblia. É só Bíblia que eu quero. João 17, versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os destes. E guardaram a tua palavra. O Senhor Jesus orando a Deus. Ele fala, manifestei o teu nome aos homens. Agora eu quero que você procure na Bíblia qual foi o nome que o Senhor Jesus manifestou aos homens. Você tá curioso, não tá? Você nunca pensou dessa forma, né? Mas eu vou te dar umas pistas. Vamos lá em Colossenses. Carta aos Colossenses. No capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Vou ler o versículo 16 e o 17, mas os irmãos depois lê tudo. A Bíblia não é feita só de um versículo, não. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Presta atenção agora. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quando a pessoa vai ser batizado, é uma obra? É uma obra. A obra do batismo. Em qual nome deve ser feito? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou no nome do Senhor Jesus? Por que eu falo isso? Quando a pessoa fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é porque eles não têm intimidade. Igual quando eu falo que o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo também é Jesus, eu tenho intimidade. Eu já sei quem é o Pai. Eu sei muito bem quem é o Filho. Eu também sei quem é o Espírito Santo. Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor também diz assim, em João capítulo 14, versículo 13 e o 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Foi o Senhor Jesus que falou isso. Que quando você pedir alguma coisa, você vai pedir no nome dele. E ele vai fazer. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14, já que nós estamos aqui, no versículo 8, chegou um discípulo do Senhor Jesus, por nome Filipe, e fez uma pergunta para o Senhor Jesus que muitas pessoas querem fazer, porque lê Bíblia e não entende. Filipe falou assim: disse-lhe Felipe ao Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a resposta do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deixa eu mostrar outra coisa aqui, por irmão. No mesmo capítulo 14, no versículo 17. A palavra é um poço de riqueza. João capítulo 14, versículo 17. Vamos ler o 16. Olha o que o Senhor Jesus fala. E eu rogarei ao Pai. Presta atenção. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Presta atenção nas palavras. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus vai rogar ao Pai, que mandou-te Espírito, que mandou o Espírito Consolador, que o mundo não conhece. Mas o Senhor Jesus deixa aqui uma pista, olha para você ver, no final do versículo 17. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que estava habitando com o povo naquela época? O Senhor Jesus, não é? Porque habita convosco. O que significa o nome Emanuel? Deus conosco. E depois, e estará em vós. Ou seja, eu estou aqui agora, habitando com vocês. Quando eu voltar para o céu, eu vou vir em espírito e vou habitar em vós. Entendeu ou não? Vamos lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Sabe que esse menino é o Senhor Jesus. Mas naquele menino habitava o único e verdadeiro Deus. Deus tem duas naturezas, não três pessoas, duas naturezas. Deus é espírito, natureza eterna, espiritual eterna. Mas depois que Deus nos deu o seu Filho, e Deus naquele homem, Jesus, por isso chamado Filho, porque aquele homem nasceu, Deus não nasce. Mas Deus no seu Filho foi chamado Filho, porque o Filho nasceu. Olha os nomes do menino, do homem, Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Não são nomes, são títulos. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, olha o nome do menino, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por que paz da eternidade? Porque o único e verdadeiro Deus habitava corporalmente naquele corpo. No corpo de Jesus estava Deus. Deus, sendo Espírito, ele não podia morrer na cruz. Deus não morre. Deus não morre. Sem derramamento de sangue,
não tem perdão. Sem morte, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Sem morte, não tem como pagar o preço do pecado. Deus, na sua natureza eterna, não tinha como morrer. Então como que foi que ele morreu? Deus do ventre de Maria. A Bíblia fala que a virtude do Espírito Santo veio sobre Maria. E Maria concebeu um menino. Um menino Jesus que cresceu. Deus não cresce. Quem crescia era o homem Jesus. Só que no homem Jesus estava Deus. Vocês entenderam? Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava lá na cruz do Calvário? Ele fala: Pai, por que me abandonaste? Agora pensa. Se o Espírito de Deus, que é o Pai, o Espírito de Pai de toda a eternidade, não tivesse saído do corpo de Jesus, o homem, o Filho, o homem, ele teria morrido? Não. Então o Espírito saiu, o corpo morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia o Espírito voltou para o corpo, ressuscitou. Vocês entenderam ou não? Agora Deus se fez manifesta ao homem, de forma que o homem pode olhar para Deus. Porque antes o homem não podia olhar para Deus. Moisés tentou olhar e Deus falou para ele que se ele olhasse ele ia morrer. Mas no seu filho, nós podemos olhar para Deus. Irmão, eu acho que vou deixar vocês bem cheio de curiosidade, né? Mas eu vou parar por aqui, irmão, porque senão não vou dar como subir o vídeo. Mas vocês podem ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês confundir, não. Outra coisa, irmão, você já foi na igreja e falou assim: roubará o homem a Deus, quem não dá o dízimo é ladrão. Já foi na igreja e ouviu isso? Mas você já parou para pensar que o dízimo faz parte da lei? E se nós tivermos de viver a lei, que é onde o dízimo está, então nós não podemos comer carne de porco também? Nem fazer nada no sábado? E de 7 em 7 anos nós não podemos nem plantar. De 7 em 7 anos nós temos que perdoar a dívida de todo mundo que deve a nós. E aquelas pessoas que a gente deve também tem que perdoar nós. Será por que os pastores estão pregando lei de novo? Você não tinha pensado nisso, né? Mas eu vou te explicar depois, no outro vídeo, que dízimo é da lei. Pastor, e agora? Agora a Bíblia fala, em 2 de Coríntios, capítulo 9, que Deus ama quem oferta com alegria. Dízimo era ordem. Ai daquele que não desse o dízimo. Mas como nós estamos na graça, agora é oferta, com alegria. Quem alegra ao Senhor, oferta muito mais que dízimo. Mas depende da sua vontade. Já viu o pastor que os irmãos estão doentes, não tem nem para comprar o remédio, o pastor quer o dízimo deles? Ah, como tem lobo nesse mundo. Mas Jesus trouxe você aqui nesse canal para você conhecer a verdade, e a verdade vai te fará livre. Glórias a Deus. Depois eu vou explicar do véu também para as irmãs. Muita irmã orando sem pôr o véu. Ah, mas o cabelo foi dado em lugar de véu. Amém? A palavra do Senhor fala isso também. Só que o seu cabelo é o seu véu natural. Tanto a crente como a ímpia, tudo tem cabelo. Então qual é o sinal que a Bíblia fala para os anjos de submissão? É o véu que a serva do Senhor põe na hora de orar e profetizar, cobrindo até o véu natural, que é o cabelo. Entendeu ou não? Mas depois eu vou explicar também. Já tem 24 minutos, irmão. Eu começo a falar e parece que vai vindo, vai vindo. Mas quando a gente puder fazer live, a gente pode fazer vídeo até de 1 hora. Tem muitos outros assuntos, irmão. Tem pessoa que está na igreja até hoje e está querendo circuncidar. Você sabia que na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, vou até ler aqui com os irmãos rapidinho, antes de acabar. Fala que se a pessoa quiser voltar para a lei, você vai ter que viver pela lei. Porque da graça caíste e de Cristo está separado.
Gálatas capítulo 5, versículo 2. E eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Ou seja, a morte de Jesus no Calvário não vai te ajudar em nada, se você quiser circuncidar para ser salvo. E tem outras coisas também. E de novo eu protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmão, se nós tivéssemos de guardar a lei, nós estávamos perdidos. E Cristo tinha morrido em vão, porque ele morreu para cumprir a lei, para nos dar um novo mandamento. Agora o mais perigoso, olha para você, versículo 4. O que acontece com essas pessoas que querem guardar a lei? Ah, eu não como carne de porco, eu não estou falando, você tem que comer não, você não quer comer, não come. Mas se a pessoa falar, eu não como porque a Bíblia fala que não é para comer, então você tem que guardar toda a lei. E o que acontece com aqueles que não creem em Cristo e quer voltar para a lei? Porque não tem como você crer em Cristo e na lei no mesmo tempo. Ou você crê na lei ou você crê em Cristo. Porque Jesus veio para cumprir a lei. Se ele veio para cumprir, por que você quer voltar nela de novo se ela já está cumprida? Jesus falou assim, eu vos dou um novo mandamento. Versículo 4 é o que fala. Separado estais de Cristo. Você que quer guardar a lei, você está separado de Cristo. Sabia disso? Vós, o que vos justificai pela lei, se você se justifica pela lei, não, eu não faço nada no sábado. Adventista, testemunho de Jeová, mormão, não vou falar dessa religião, pode deixar. O que acontece? Vós, os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Como que você vai entrar no céu sem a graça? Não, você não vai. Simplesmente você não vai. Eu sei que você está com a mão na cabeça. Meu Deus, como é que pode? Eu vivi tanto tempo enganado. Jesus te trouxe aqui para você conhecer a verdade. Ah, e os católicos que não estão vendo? Sabe essas imagens que você tem dentro da sua casa, dentro daquela igreja que você vai? Aquilo é idolatria. A Bíblia fala que tudo que é oferecido aos ídolos, 1 Coríntios, aos demônios é oferecido. Então você fica também no canal que eu vou te ensinar sobre imagem de escultura. E você não fala para mim que você está olhando para aquela imagem para lembrar da pessoa, não. Para de mentira. Para de mentira. A gente olha para Jesus é pela fé. Quem morreu não intercede por ninguém. Só tem um que intercede pelo homem. Jesus Cristo, homem. Amém? Vou fazer uma oração, irmão. Irmão, se você não entendeu alguma coisa, não critica. Pode mandar, deixa comentário. Eu vou explicar tudinho para você. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para mostrar para você o que está escrito na Bíblia. Tudo que eu vou te falar aqui vai estar escrito na Bíblia. Aí se você não aceitar, você não aceitou, não foi a Bíblia, não foi eu não. Entendeu? É de Deus que eu estou falando. E eu vou te mostrar na Bíblia. Eu não estou com outro livro aqui falando de filosofia, de revista, de nada não. Vou te mostrar na palavra do Senhor. Se você rejeitar, você está rejeitando a Deus. No dia do juízo final, você vai lembrar das palavras que eu te falei. Igual o Senhor Jesus falou, que Ele também vai lembrar das palavras dele. As palavras que eu estou falando não é minha, é do Senhor Jesus que me enviou. Amém? Vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, te louvo e te glorifico, Senhor. Te peço, ó Pai Santo, que estas almas, aonde este vídeo chegar, que este lar seja abençoado, essa família abençoada, que toda a fúria do inferno caia por terra, todo espírito de confusão, todo espírito de mentira que prende as pessoas numa religião humana e não na Tua palavra, que eles sejam destruídos e queimados agora, Senhor. Abençoa essas vidas, essas famílias, ó Pai. Eu te peço, ó meu Deus, em o Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe riquemente. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.